Quando a gente está numa série, né, é sempre o objetivo de reforçar o ensino, percorrendo algumas semanas, aprendendo de algumas coisas, recapitulando e aprendendo uma vez mais. Alguém tem que trazer aqui o quadro do pregação. O pessoal hoje está meio da diaconia, não tem ninguém não? A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem jamais subiu ao coração de Deus, o nosso coração, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus aqui? Assim, eu amo a Deus. Não, verbaliza, eu amo a Deus. É importante. Aliás, a Bíblia diz que o princípio de fé é crer com o coração e com a boca fazer confissão, né? Então esse é o momento que Deus tem preparado para nós. Obrigado, meu irmão. E a gente vem percorrendo esse ensino, né, falando sobre maturidade. E maturidade tem a ver com lidar melhor com as situações e circunstâncias que a gente tem para enfrentar na vida. E quando a gente fica mais maduro, há mais sobriedade, há mais quietude no nosso coração, sobriedade para lidar com aquilo que parece estar desmoronando, né? Imagina a visão lá do que a Bíblia diz: nem olhe, 1000 cairão de um lado, 10.000 de outro, mas eu não serei atingido. Então, naquele momento, parece que o mundo está acabando, porque está tudo caindo ao meu redor. Aí eu me lembro da promessa e diz: eu não preciso ficar com medo, eu não preciso ficar conturbado. Respira fundo, solta pela boca. Amém? Guia-me. É o que nós cantamos agora para Deus, não é? Leva-me. E essa caminhada é uma caminhada por onde? Ventos fortes, tempestades. Não é caminho de mar, de céu de brigadeiro, né? De mar calmo. Há turbulências. E na vida do crente, a promessa nunca é nos livrar da fornalha, nunca é nos livrar, né, das muitas águas, mas é em meio ao fogo, em meio às muitas águas, muito vento, eu trafego, né, eu caminho sem medo. Por isso que o Paulo diz que eu preciso estar olhando para Jesus. Lembra do Pedro descendo do barco? Pedro estava lá e o barco estava sacudindo, o vento estava forte, as ondas estavam altas, e Pedro desce e caminha sobre as águas. Mas na verdade ele não caminhou exatamente sobre as águas, ele caminhou em cima de uma palavra que Deus deu para ele. Então eu vou agir na minha vida, eu vou decidir na minha vida, eu vou fazer escolhas na minha vida de acordo com a palavra de Jesus. A nossa fé é muito simples, é olhar para Jesus e nos transformar a cada dia pelo poder do Espírito no característica de Jesus, é agradar o coração dele. E aonde eu aprendo isso? Nós estamos percorrendo esse caminho, né? E hoje é sobre o fruto do Espírito, mas a gente começou lá falando da palavra de Deus. Em vez de achismo, deixa eu te dizer, o que eu acho, o que você acha, não interessa, é o que a Bíblia diz para nós. E aí você pode dizer: não, está difícil, mas é o que a Bíblia diz. Aí você caminha em cima dessa palavra. Então, sem Bíblia na nossa vida, nós vamos viver vida de inconstância. E aí vem a comunhão. Aprendemos que sem comunhão não há como nos afiarmos. É no meio da comunhão, da vida comunitária, que eu sou confrontado, que eu sou ensinado, que eu sou consolado, que eu sou assistido, que eu sou ajudado, que eu posso ajudar, que eu posso cooperar, que eu posso assistir. É no meio da comunhão. Vida de gente solitária nunca vai alcançar maturidade espiritual. E depois, oração. Lembrando que sem oração não há intimidade com Deus. Então tem muita gente falando demais, ao invés de se aquietar na presença do Pai e aprender dele, e ter ouvidos que ouvem o que ele está dizendo conosco. É na oração que nós nos comprometemos com a orientação de Deus para a nossa vida. Então, se você não tem dedicado à oração, você vai ficar infantil na sua fé. Aprendemos que tudo isso precisa ser pelo poder do Espírito, pelo selo do Espírito na nossa vida. Como nós falamos, há uma controvérsia, se é enchimento, se é batismo, se é selo, é uma série de coisas que os estudiosos estão lá. Mas o fato é que eu e você precisamos do Espírito. Se isso acontece antes, depois, no meio, durante, várias vezes, não importa. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Fala: eu quero. Porque é Ele que vai nos ensinar,
Ele que vai dizer é por aqui ou não é por aqui. E aí, quando o Espírito de Deus está na nossa vida, o que acontece? Nós começamos a viver a vida do Espírito em nós. A consequência de sermos cheios, batizados, selados pelo Espírito Santo é que daqui para frente, o que é natural para nós é o quê? O sobrenatural de Deus, porque agora é Deus agindo na minha vida. Então a vida do crente, do cristão, do discípulo, é uma vida conduzida pelo Espírito Santo da promessa, ou seja, é o Espírito de Deus que nós habita. Lembra o seguinte: Deus Pai está sentado no seu trono, Deus Filho intercede por nós do lado dele, e agora é o Espírito que está conosco. Somos o povo do Espírito, o povo da comunhão. Por isso que é tão atacada a comunhão entre os irmãos. Satanás sabe que se ele atacar a comunhão, nós não vamos desfrutar da plenitude do que Deus tem para nós. Deus diz que ele se aborrece com 6 coisas, mas tem uma que ele abomina, que é o quê? Aquele que separa amigos íntimos, aquele que separa irmãos. Então Deus está dizendo para mim e para você: sem o Espírito, sem o fruto do Espírito, sem a comunhão do Espírito, sem a oração, nós não seremos plenos na nossa vida. E hoje é sobre o fruto do Espírito. E é interessante que quando Paulo escreve lá, está no singular, né? E lá em Gálatas, no capítulo 5, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Então é o que vai gerar na nossa vida a consequência. Isso não é característica de personalidade. Ah, não, até que manso eu sou, não, eu tenho domínio próprio, eu tenho... Não, é uma consequência de Deus na minha vida, é produzir essas coisas, não pela minha força, não porque eu sou assim, porque eu nasci assim, mas porque agora eu tenho o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus produz em mim essas coisas. Aí eu desenvolvo a minha salvação, eu aprendo, né, no dia a dia como tornar isso encarnação da nossa vida. Só que há um desafio, porque temos a obra do Espírito, né? Nós temos aquilo que é a obra do inimigo na nossa vida, da nossa carne. Então há uma luta constante. O que vai ser gerado em mim? E Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, ele diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês estão em vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Ele está dizendo: olha, se você deixar Deus te conduzir, é isso que vai ser gerado na sua vida. Se eu permitir que a minha carne, a minha vida natural, sem Deus, minha maneira pecaminosa de viver, gerar na minha vida, vai ser outra coisa. Por isso que é importante a gente entender que a carne, ou seja, quando estou falando de carne, é a nossa natureza sem Deus. Ela não é apenas indiferente contra as coisas de Deus. Não é assim, não, ela é contrária, ela é inimiga. Ela trabalha para resistir ao que o Espírito Santo diz. Por isso que não dá, meu irmão e minha irmã, para levar uma vida dirigido e conduzido pelo que eu sinto, pelos meus amores, pelas minhas percepções. Eu preciso de Deus na minha vida. Nós precisamos desesperadamente de ouvir a voz do Espírito Santo, porque naturalmente as coisas não vão acontecer. Essa coisa assim, não, deixa as coisas acontecer, no final dá certo, pode dar muito ruim. Eu preciso ser conduzido pelo Espírito Santo. Isso vai gerar um fruto que vai repercutir, não apenas nessa vida, mas também naquilo que Deus tem. E aí a gente vai caminhar e vamos perceber que Deus tem coisas muito lindas para a nossa vida. Deus tem coisas muito especiais para a nossa vida. Quem quer o que Deus tem para a sua vida? Eu falo assim, eu quero. Então a gente tem que aprender a viver de acordo com aquilo que é
o que a palavra de Deus diz, né, para nós. Deixa eu abrir aqui. Eu estou adaptando ao óculos de multifocal. De vez em quando eu olho assim, parece que o chão sumiu. Então eu tenho que ter cuidado até para chegar na beira do palco aqui, para mim não cair aqui de cima. Quem usa multifocal aí sabe bem o que é isso. Como eu sou estreante nessa modalidade, eu tenho que ter um pouquinho de calma aqui. Então, quando a gente está sendo conduzido por Deus, nós vamos aprender que a palavra de Deus para nós é maravilhosa, né? A palavra de Deus começa dizendo: olha, se você gerar o fruto, esse fruto, né, ele vai se revelar da seguinte maneira. Primeira coisa, ele tem o amor sendo revelado a nós. E aqui tem uma coisa interessante, porque não tem outra coisa mais cantada, poetizada, romantizada do que o amor. Os poetas cantaram, os roteiristas escreveram, mas o grande desafio é entender a definição de amor, porque aquilo que a carne fala de amor é diferente do que Deus fala de amor. Tanto que quem não conhece a Deus não tem como amar, porque Deus é a referência, porque a essência dele é amor. Deus é amor, e o amor que muitas vezes é cantado não tem nada a ver com o amor absoluto de Deus, porque muitas vezes a gente imagina dos sentimentos. Eu estou sentindo. Por isso que muitos casamentos terminam em divórcio, porque assim, o amor acabou. Não, o amor jamais acaba. Então aquilo que eu sentia pode ser atração, respeito, admiração, bem-querer. Amor jamais acaba. É um valor absoluto, porque é Deus. Deus é amor. E nem porque eu estou sentindo algo, atração por alguém, significa que isso é amor. Nós estávamos conversando com o senhor, ele falou assim: não, é porque o amor não faz sofrer. Eu falei: não, o amor tudo sofre. Não é isso que a Bíblia diz? Coríntios, Paulo define assim: o amor é paciente. Presta atenção que são características. É bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então agora nós estamos falando de outra substância, está vendo? Que não é exatamente o amor proseado, cantado, proclamado. É um amor que é parte de quem Deus é. Aí João, na sua primeira carta, fala assim: amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Então ele está dizendo, agora a sua relação, a sua percepção, a sua definição é diferente daquilo que a gente tinha. Então não são os nossos amores, é o amor de Deus na nossa vida. Isso é fruto, Deus em mim, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. É isso que Deus está falando conosco. Então, se eu e você queremos viver frutificando o que Deus tem, amor precisa ser revelado. Então precisamos de Deus. Depois a gente vê de alegria. E essa alegria também é de outra natureza, porque não é alegria provida pela bebedice, pelos muitos prazeres. É uma alegria absoluta. Tanto é que a Bíblia fala para nós o quê? Alegrai-vos no Senhor. E vamos ser sinceros, tem coisas que é difícil de alegrar com elas. Na verdade, fala, mas como é que eu vou ficar alegre com uma situação como essa? É porque é de outra natureza. A alegria do Senhor é a nossa força. E todas as vezes que nós permitimos que a alegria se afaste, não há força, não há vigor, não há alegria, não há iniciativa de vencer. Por quê? Porque nós estamos deixados à nossa própria força, aos nossos próprios sentimentos, que são corrompidos, eles são enganosos, o nosso coração é enganoso. Então quando eu penso, a alegria do Senhor é a minha força. Por isso que Jesus diz aos seus discípulos: alegrai-vos porque o seu nome está escrito no livro da vida. Isso é a certeza da salvação, que ancora a minha alma e faz com que eu lute os meus combates diários sem medo da morte, sem medo de ser deixado para trás, sem ser abandonado, porque eu conheço Deus e eu posso me alegrar nele, porque aquele que fez a promessa vai cumprir
aquilo que prometeu. Ou seja, a Bíblia está dizendo para nós, fala assim, descansa no Senhor, se alegre no Senhor. Mas muitas vezes a gente diz, não, mas eu não tenho como me alegrar nessa atual situação e circunstância. Não, tem momentos que a gente vai chorar, porque na casa do luto há choro, mas ao mesmo tempo, na casa do luto do crente há alegria, é a certeza de que não é o fim, mas o início. Voltamos finalmente à casa do Pai, na morte, né? Então a gente vai aprendendo sobre alegria. Está lá em Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Neemias fala assim, disse-lhe mais, ide comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aonde está a nossa força? Na alegria no Senhor, naquilo que Ele é. E aí a gente vai para a paz e paciência. Então, o fruto do Espírito da minha vida produz paz. Um dos grandes desafios da alma humana é o que? Não há paz. Então a pessoa às vezes está vivendo dias bons, e você pode encontrar pessoas dizendo assim, mas para mim está difícil, porque a hora que eu ponho a cabeça do travesseiro eu não durmo. Há uma angústia que eu não sei bem, eu olho para a minha família, parece que está tudo bem, eu olho para o meu trabalho, para a sustentabilidade da minha casa, eu estou suprido, eu estou mais do que suprido, mas falta alguma coisa, paz, a paz que excede todo o entendimento. Eu estava falando mais cedo que Jesus, quando Jesus veio ao mundo, Ele veio num ambiente, na plenitude dos tempos, um império dominante, uma língua corrente, um domínio em que Roma agora conquistava suas colônias, e a primeira coisa que ela oferecia às colônias é a paz romana, que era o seguinte, nenhuma colônia, mesmo sendo inimiga, como estão agora dominadas pelo Império Romano, pode lutar. Isso era ruim para o Império, criava situações desagradáveis de rota de comércio, uma série de coisas. E Jesus então diz, naqueles dias em que havia a paz romana, Jesus diz, eu vos dou a minha paz, não como Roma oferece, porque era subjugado, né? As colônias recebiam a paz na marra. Agora Jesus diz, não, agora é diferente, é uma paz que excede o entendimento, mesmo em meio aos conflitos, a paz vai estar no seu coração, mesmo diante da notícia ruim, a paz, né, é o diagnóstico ruim, é um momento difícil, aí você fala assim, mas eu estou em paz. Por que eu estou em paz? Porque eu confio naquele que fez a promessa, eu descanso debaixo das asas do Altíssimo. Olha só que coisa bonita. Aí depois ele fala sobre paciência. Paciência é um desafio, né? Porque é aquele momento das provações da nossa vida. E uma das figuras mais icônicas a respeito de paciência é o Abraão, porque a Bíblia diz que ele esperou contra a esperança, com paciência esperei no Senhor. Significa que eu conheço a Deus, e Deus sabe o que é melhor para mim, então mesmo diante das dificuldades e do alongamento que para mim Deus está demorando, eu confio em Deus. Então o que vai encher meu coração de paz? Quem quer a paz de Deus? Evitar aquele tanto de remédio, né? Porque muitas enfermidades, aliás, a ciência diz que boa parte das enfermidades, ou a grande maioria delas, são de ordem o quê? Psicossomáticas, a soma de todas as minhas neuras, os meus pensamentos. E Deus diz, se você descansar em paz, você vai evitar muitas enfermidades na sua vida. E aonde está a paz? No meu braço forte, na quantidade de dinheiro que está no banco, no número de imóveis que eu tenho, para gerar receita para mim? Não, minha paz está em Deus, que mesmo diante das circunstâncias adversas, eu descanso em Deus, a paz no meu coração, mesmo no meio do conflito, das dificuldades. E aí um outro fruto, né, que vai na nossa vida, essa paciência, depois a gente tem o que? Nós vamos aprender sobre bondade, né? Deus é bom, a bondade de Deus precisa ser visível na minha vida, delicadeza e bondade. Então a bondade de Deus que se revela na minha bondade. Lá em Romanos, Paulo escrevendo, ele diz assim,
Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Ou seja, vocês conhecem a Deus e, portanto, vai ser fruto na sua vida bondade, atos de bondade na nossa vida. Em Tessalonicenses, na segunda carta, ele diz assim: também não cessamos de orar por vós, para que o vosso Deus torne vocês dignos da vocação e cumpra todo o poder com um propósito de bondade e obra de fé. O propósito de bondade. Bom, alguém falou para Jesus, ele falou assim: bom só Deus, só o meu Pai. Mas agora que o Espírito de Deus está em mim, as características do meu Pai serão visíveis, materializadas, encarnadas na minha vida. Não é porque eu sou. De novo, é importante lembrar isso. O fruto do Espírito não tem nada a ver com personalidade. Mansidão não é aquela mansidão do folgado, que tem gente que é folgada, fala, não é muito manso esse cara. Não, ele é folgado. Agora, a mansidão é quando eu me submeto a Deus sem medo da vontade de Deus para mim. A bondade, então, que é fruto do Espírito da minha vida, é algo sobrenatural. Não é apenas alguém que é filantropo, é alguém que tem o fruto de Deus na sua vida. E aí a gente fala sobre fidelidade. É importante entender, Deus não é fiel a mim e a você. Deus é fiel à palavra que Ele empenhou conosco. Então a palavra empenhada vai cumprir na sua vida. Deus é fiel, Ele não vai te deixar na mão, como muitas vezes nós vemos gente deixando gente na mão. Ele está dizendo, olha, a fidelidade de Deus precisa estar na sua vida. Então aonde está a minha fidelidade com o meu irmão? A palavra. Então eu não vou agradar o meu irmão, porque eu sou fiel ao meu irmão, eu vou concordar com as mazelas e com os descaminhos dele. Não, porque eu sou fiel à palavra, eu vou confrontar o meu irmão segundo a palavra, porque eu sou fiel a ele. É assim, marido e mulher. Então, eu não sou fiel a Fabiana, primeiramente, eu sou fiel a Deus, e pela minha fidelidade com Deus, eu sou fiel à minha esposa, porque Deus diz que eu não posso macular o meu leito matrimonial. Então, antes, para mim quebrar essa fidelidade, eu tenho que quebrar com Deus primeiramente. Agora, se eu tenho fidelidade com Deus, eu vou ser fiel aos meus amigos, à minha esposa, aos meus filhos, porque é fruto do que Deus é em mim, e não apenas uma característica natural da minha vida. Então, o fruto de Deus passa pela fidelidade. E aí a gente aprende sobre humildade. E aqui um grande desafio, porque a gente muitas vezes quer ser humilde sem ser humilhado. E a Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da mão poderosa de Deus. Ou seja, se sujeitem, se entreguem, sejam submissos a Deus, de maneira que você vai aprender sobre humildade. Jesus aprendeu o que aprendeu, Jesus se tornou o Cristo na sua jornada. Por quê? Porque Ele se sujeitou, Ele aprendeu pela obediência, Ele se sujeitou a tudo aquilo. Jesus foi humilde? Quem crê que Jesus foi humilde? E Ele foi humilhado? Bastante, né? E às vezes a gente quer ser humilde sem ser humilhado. Então há coisas na nossa vida que a gente precisa aprender pelo que sofremos. E aliás está na Bíblia, vocês vão sofrer perseguição, vão mentir a seu respeito. Há muitas coisas, a gente pensa, não, mas eu sou tão fiel a Deus, por que as pessoas estão pensando isso de mim? Porque está escrito, que a Bíblia diz que a gente vai, lá em Tiago, esse é o texto, no verso 10, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Lá em Mateus, no capítulo 11, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí sabe o que vai acontecer? O texto continua, e encontrarei descanso para a vossa alma. Há um descanso de Deus na nossa jornada. Então quando a gente sai da humildade, eu aprendo sobre o que? Outro fruto, domínio próprio. Sabe aonde o homem se torna perfeito, a mulher perfeita? Aquele que refreia a sua língua.
domínio próprio para não falar coisas que muitas vezes a gente está com vontade de falar, mas não deve falar. E às vezes a gente chama isso, eu sou muito aberto, eu falo tudo que eu penso. Não fala tudo que você pensa, porque você pensa muita bobagem. E ser verdadeiro não é ser tolo, é alguém que tem um pouquinho de filtro entre o que pensa e o que sai na boca, tem que ter tramela na boca. E tem muita gente que não tem domínio sobre a própria língua. Aliás, a Bíblia diz que esse pequeno membro é como o leme de um grande navio, que mesmo sendo grande, aquele pequeno leme é capaz de dar direção para ele. A língua é aquela que é igual uma faísca, né? A gente está, quando agora eu estou viajando, vou para Goiânia, e agora a geografia, a fotografia, né? A visão que a gente tem dos montes, que a gente passa, da vegetação, está tudo muito seco. Ameaçou uma chuvinha ontem, e passou longe, né? Juntou, nós estávamos precisando um pouquinho de água. E aí diz que nesse lugar seco, uma pequena fagulha, o que acontece? Incendeia todo o pasto, não é isso? Queima a floresta. A Bíblia diz que esse pequeno membro, ela é capaz de inflamar as relações. Então você quer ter domínio próprio? Guarda a sua língua. Em vez de falar o que você pensa, lembra o que Deus diz, o que Deus pensa, o que Deus fala. Então refreie a sua língua, tá bom? Eu estava conversando com o irmão e ele falou assim: porque o fulano estava falando de você. Eu falei: não tem problema das pessoas falarem, discordarem comigo. A única dificuldade que eu tenho é, em vez da pessoa falar comigo, falar para os outros, de mim. E a gente faz isso com Deus. Ao invés de ir lá e rasgar nosso coração para Deus, né, e falar com Ele dos nossos desacertos, da nossa discrepância, da nossa falta de concordância com Ele, a gente fica falando dele para os outros. Deus me abandonou, até que tentei, mas Deus não levou a sério, acho que Deus está demorando. Fala para Ele isso. Deus não vai entrar em crise com as nossas crises, mas ao ouvir a voz do Senhor, obedeça, mesmo quando não é o que você gostaria de ouvir. Aliás, boa parte do momento da nossa vida natural é contrária, né? Acabamos de ler, as coisas do homem natural são contrárias às coisas de Deus, são inimigos. Então vai lá e abra o seu coração para Deus, mas tenha domínio da sua língua, amém? E aí a gente vai percorrendo o caminho de revelar o fruto de Deus na nossa vida. E eu termino com Colossenses dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, o qual também foste chamados de um só corpo. Eu só quero reforçar um negócio aqui que a gente escuta muito. Não, eu estou em paz. Não, é a paz de Cristo. Então, se eu estou em paz com algo que é contrário ao que Cristo tem para mim, essa paz é falsa. Isso é conveniência. Não, eu estou em paz, eu estou largando meu casamento, mas eu estou em paz. Não, você tinha que estar desesperado, porque é algo que Deus não quer para a sua vida, amém? Então a paz de Cristo seja aquela que conduz as suas escolhas no dia a dia. A pergunta então é: isso glorifica Jesus? Isso se parece com Jesus? Isso agrada Jesus? Então eu posso escolher isso. Se isso é contrário, se isso desagrada Jesus, então eu tenho que fugir disso, amém? Põe a mão aí no seu peito. Pai, nós queremos consagrar o nosso coração e pedir que o Senhor nos conduza no lugar que o Senhor tem para nós. Abençoa-nos no nome de Jesus, para que nós possamos dar fruto que permanece no nome de Jesus, amém? Podemos aplaudir o Rei dos Reis?
Como nós temos hoje, quem é pai aqui? Levanta a mão bem alto para me ver os pais. Bênção. Agora mesmo nós vamos orar pelos pais, mas nossa equipe do S Kids preparou uma apresentação com as nossas crianças. Podem vir. Aí,